Boa noite, pessoal. Nós colocamos 40 cadeiras achando que ia sobrar lugares, mas tem e veio bastante gente. Que bom estarmos aqui reunidos mais uma vez para nós conversar um pouquinho. No novo formato em 2026, palestras de 30 minutos, onde iremos conversar com mais objetividade, falando em 30 minutos aquilo que cada um precisa ouvir, refletir e levar para a sua vida. E hoje nós fizemos um esboço, mas provavelmente não vamos seguir. Coragem de seguir. Seguir para onde? Fazer o quê? Moramos num planeta que é um vale de lágrimas. Todos nós passamos por sofrimentos, por provas, por expiações, por separações. Todos nós. Todos nós precisamos pensar, repensar e fazer nossa caminhada. Então, essa coragem, onde vamos buscar essa coragem? Se não é no Evangelho, se não é no Cristo, se não é numa religião ou dentro de uma religiosidade. Onde vamos buscar essa coragem? Quando as forças orgânicas, psíquicas falharem, aonde vamos buscar? No Cristo, nessa espiritualidade, na compreensão das leis. Leis divinas, leis imutáveis que Deus criou para todos nós, para a nossa felicidade, da qual nós sofremos porque nos afastamos dela. Então, essa coragem de seguir nasce quando a gente tem coragem de vir para o centro espírita. Quando a gente tem coragem de parar de falar palavras inadequadas. Coragem de olhar nas redes sociais coisas úteis. É uma coragem, porque a maioria não o faz. Né, Tatiana? Uhum. Eu faço a introdução e tu... Podia continuar. Ai, pois é, a coragem, né? Um tema muito bom para a gente poder refletir e começar esse ano, né? Nós sempre vamos, muitas vezes, adiando essa questão da coragem de fazer a transformação no nosso íntimo, né? Até a gente muitas vezes dá o primeiro passo, mas aí depois estabiliza, retrocessa. Na verdade, nós precisamos colocar como uma meta, né, e persistir nessa coragem da transformação. Ela não é simples, ela não é tão amorosa muitas vezes, ela é um pouco dolorida. A gente precisa falar da dor, né? Porque nem sempre vão ser só flores que nós vamos ter nessa transformação, nessa mudança. Vamos ter alguns momentos onde a gente mesmo vai se decepcionar conosco mesmo, né? Para poder olhar para o nosso íntimo, para a nossa reforma, né? E coragem de seguir a própria consciência, né? A consciência como lei divina, ela está gravada no nosso espírito. Aqui, o que nos remete é que nós sabemos o que é certo e o que é errado também daquilo que nós fazemos. Sabemos no momento em que nós paramos, né, ou até o momento que deu certo e também o momento em que desistimos. Por qual motivo nós desistimos, né? Então, temos tudo gravado aqui e as leis divinas, principalmente, elas estão no nosso consciente. Está tudo bem gravadinho aqui na nossa consciência. Escolher o bem mesmo contra as pressões externas, né? Muitas vezes nós paramos na nossa jornada ou porque um familiar muitas vezes critica, mas tu vai lá naquele lugar, mas tu fala com espíritos, dentre outras situações, bem mesmo como também você esqueceu da tua família. Nós ouvimos isso muitas vezes, nós não abandonamos ninguém. A gente segue alguns caminhos e a energia, né, ao qual que nós nos envolvemos e a busca que nós queremos de transformação íntima, muitas vezes não é compatível com aquela mesma energia que muitos dos nossos familiares não se agregam junto, né? Então, muitas vezes precisamos, né, ouvir essas questões, essas pressões externas, né? Bem como diante da sociedade também. E assim vão se seguindo vários exemplos que a gente pode citar e provavelmente cada um deve já ter ouvido alguma situação. São exemplos, né? Na verdade é para a gente refletir, tá? A Tati diz que nós não abandonamos nossos familiares, mas a gente
Quando a gente entra na doutrina dos espíritos e se aprofunda um pouquinho, a gente abandona vícios. A gente abandona hábitos. E para isso precisa ter coragem. Coragem de nascer 2 vezes, como Joana de Ângeles fala, e num grupo de estudos, onde foi citado isso por uma colega nossa, uma irmã, bem lembrado de Joana. Nascimento normal, nosso corpo lá, e o nascimento para um outro caminho, outra escolha na nossa vida. Tem que ter coragem para mudar. Coragem para não ser corrupto. Coragem para não ter aquela... Eu vou levar vantagem em tudo. Vou furar fila, vou fazer coisas pequenas. Nós gostamos de cobrar dos políticos, muitas vezes, honestidade. Mas nós nos vendemos, talvez, por uma bagatela em eleições. Então, não queremos corruptos. E somos. Coragem para mudar. Coragem para pensar em todos. Nós pensamos muito em nós. Quando eu estou bem, e o resto? E aqueles que precisam de um sorriso, pelas provas que estão passando, de uma orientação do nosso tempo, falar de Jesus, de uma positividade, de uma energia favorável. Onde fica isso? E a gente vai seguindo, aonde tem essas provas, são instrumentos, né? Instrumentos de evolução. Né? Às vezes as pessoas não entendem isso, mas quando a gente começa a estudar o Espiritismo, a gente compreende melhor as nossas tribulações. Daí a gente precisa ter coragem para seguir esse caminho, né? Que não é fácil, mas é possível. Que todos são chamados, mas nem todos querem. E a gente precisa respeitar. Então, dentro dessa coragem que nós estamos falando aqui, é preciso a gente raciocinar e ter uma decisão. Nossos projetos para o ano novo, como é que são? Vamos fazer isso, fazer aquilo, aquilo. Dia 3, 4, 5 de janeiro, já a pessoa esqueceu. Um mês depois, 15 dias, esqueceu. Vou parar com isso, esquece, não persiste. Que coragem é essa? Que casa é essa que nós estamos construindo? Sobre a areia ou sobre a rocha? Onde Jesus é o nossa fala sempre vai ser Jesus. Sempre vai ser o Evangelho. Sempre, sempre. Todo cristão fala só de Jesus. Daquilo que ele falou, que ele viveu, que ele ensinou e que nós podemos fazer a mesma coisa. Falar, viver e também passar para frente. Então nós precisamos ter essa coragem, né? Quem nunca passou por uma dor sem se revoltar? É fácil? Quando tem uma fé raciocinada, é mais adequado eu conseguir passar por isso, é mais fácil eu passar por isso. Não é adequado, mais fácil. Mas se eu não tenho essa fé, quem não passa por dor hoje? Quem de nós não tem 1001 coisa para resolver amanhã? Ou dia 5? Quem de nós não tem? Então, temos que ter coragem para enfrentar tudo isso de uma forma mais amena possível, sem criar doenças para nós. Ou sem deixar pessoas próximas de nós doentes. Porque às vezes a gente falta coragem, a gente terceiriza a nossa questão que é nós que temos que resolver. A nossa dor, a nossa angústia. Daí, adoecemos quem está perto de nós e quem nós dizemos que amamos. Então, precisamos muito ter essa coragem aqui. Essa perseverança que estamos falando aqui nas dificuldades. Quem não tem, vai ter, tá? Quem já teve, passou por... São crescimentos, tá? Estamos num planeta educativo. Estamos nos reeducando. Na convivência, no casal, com os filhos, na sociedade, no centro espírita, no trabalho, onde quer que estejamos. Estamos aprendendo a conviver conosco mesmo. Temos que ter coragem para olhar para nós e dizer assim, cara, tu tem que mudar, tia. Tu é muito nervosinho. Eu tenho que dizer isso para mim mesmo. Tem que ter coragem.
Só que não adianta falar sem depois persistir. E essa persistência é complicada. Né, Tatiana? Porque quando a gente vê o primeiro erro, muitas vezes, a gente já desiste, já não observa o erro como um aprendizado, né? E muitos de nós não gostamos de ser contrariados, né? Você errou. E a gente ou se desanima, cria essas angústias, cria as revoltas e nós vamos criando doenças para nós mesmos. E a doença do nosso íntimo é a pior de todas. É a mais difícil de ser curada e de ser sarada. E se a gente vai alimentando cada vez mais situações desagradáveis, não olha para a gente para fazer essa reforma, nós vamos criando somente lixo dentro de nós. Então, quando a gente consegue aquele pouquinho, já observou que precisa mudar, já vai começando a trabalhar. Porque quanto mais vai crescendo, mais difícil fica para a gente ir arrancando essas ervas daninhas, né? Então, que a gente possa olhar os erros, as situações que a gente vivencia como uma forma de aprendizado e não como revolta, né? E recomeçar quantas vezes forem necessárias. Nós estamos aqui no planeta Terra, é uma escola, a gente está aprendendo, todos um ajudando os outros, né? Nós somos espelhos uns para os outros. Desde aquele que rouba, todos nós somos irmãos e todos nós temos a oportunidade de recomeçar, de fazer o melhor. Errei, por exemplo, de um ladrão, alguém que roubou, alguém que matou, pelo ato, pelo que cometeu, vai verificar, né? E vai poder, não é isso que eu quero uma mudança, uma transformação. Mas depende da sociedade também, a ajuda para esse irmão poder seguir também, né? Então, recomeçar sempre, não errei, vi que falei alguma coisa que não devia ter falado, vamos lá. Vamos recomeçar, vamos ver. Fazer como Santo Coragem Agostinho. pedir desculpas, né? Também, como Santo Agostinho fazia todos os dias, ao final do dia, né? Fazia aquela revisa no que ele fez, né? Nas falas, na conduta dele, para o dia seguinte não repetir. Então, a gente também precisa fazer isso, né? Como é que foi o meu comportamento hoje, né? A gente sabe que vivemos numa turbulência, né? Trabalho para casa e assim sucessivamente. E parece que o relógio anda e não temos tempo para nada. Nós precisamos fazer esse tempo. Parar alguns minutos, meditar, conversar com Deus, né? Silenciar a mente, não só por fora, por dentro também, né? É muito necessário. E a misericórdia divina, ela está nos dando sustento. Então, quem mesmo está proposto e quer fazer essa mudança, os nossos guias, eles estão nos auxiliando, estão nos ajudando. Jesus vê ao nosso esforço e vai nos dar esse suporte para poder fazer essa mudança, né? Então, coragem de seguir, né? Apesar das quedas, né? Coragem para seguir no bem, apesar de ser bem mais fácil fazer ainda, né, o mal. É mais fácil. O que nós hoje vemos? Né? O que é mais fácil? O que a maioria faz? O que a maioria do planeta, dos habitantes, no mundo físico, no mundo espiritual, hoje busca? Facilidades. Então, a espiritualidade vem para nós e diz assim, 99% é transpiração, 1% é inspiração. E aí, o que nós temos que fazer? Esperar cair do céu, esperar um milagre. Então, quando a gente vê isso, vou buscar o mais fácil. E o mais fácil é o mais complicado. Não existe o mais fácil. Não existe. Todos nós vamos ter dificuldades. Não porque a gente está falando, não porque o Espiritismo diz isso, porque nós somos pessoas difíceis. É fácil conviver? Às vezes a gente não consegue conviver com nós mesmos. Então tem que ter coragem, muita coragem para analisar isso. Eu não quero fazer o fácil, eu quero fazer o certo. Eu não quero fazer o bom, quero fazer o certo, porque o bom nem sempre é o certo. Pode ser bom para mim e ruim para você. E pode ser bom para mim e prejudicar você. Então esse é o nosso comportamento que precisamos fazer hoje. Essa coragem de analisar nossos pensamentos, nossa fala, nossa atitude. Que o Espiritismo fala isso todo dia, né? Mas isso exige uma coisa muito interessante.
Renúncia. Daí nós vamos para o Evangelho de novo, lembrar lá que Jesus falou uma coisa bem interessante, né? Do homem velho. Vamos diminuir o homem velho em nós, os vícios, para deixar um homem novo crescer em nós, as virtudes. Que vícios esse é? É o olhar, é o criticar exageradamente, tudo que for exagerado, extremo, tudo que faz mal para quem quer que seja, deixar isso um pouco de lado, deixar essa vida antiga de lado. Eu quero ter saúde, busque saúde, não busque o mal, né? Então essa renúncia é muito importante, renunciar ao nosso passado equivocado como um momento de aprendizado, mas não como... Tem muita gente que diz assim, se eu sabia. Tem gente que vive no passado. O passado é referência, não é residência. Eu errei. Todo mundo que está aqui já errou. Com exceção daquele que nós botamos na cruz, pregamos ele e deu uma lancetada. E quando estou dizendo assim, Pai, perdoa, não sabe o que fazem. Então, com exceção desse, o resto todo mundo tem dívida a pagar, né? Falando da renúncia, eu só quero seguir aqui para não se perder, né? Falando da moral, né? Tão importante a moral. Hoje a moral está complicado, o tal da moral hoje. A crise, hoje nós costumamos falar que a crise mundial é a moral. Falta vergonha na cara de muita gente. As pessoas fazem coisas sem nenhum caráter, na cara dura, limpa, e acreditam que estão certos. Coragem de mudar, coragem de não aceitar isso. Vamos voltar na questão, naquela tecla que é difícil, das pessoas que estão à frente de um país, no estado, do município, políticos, né? Se a gente acredita que alguns deles usam da corrupção, do momento que estão vivendo, se a gente acredita, se tem prova disso, não vamos ser nós também, isso que nós falamos antes. Não vamos, mas é só um pouquinho, não é um pouquinho, não tem um pouquinho, não tem isso. Não tem, nós temos que ter coragem de dizer, o certo é para mim e para todos. Se eu ganhar, todos vão ganhar. Se só eu ganhar, os outros não vão ganhar, está errado. É corrupção. Então que nós possamos analisar, renunciar a isso, ter essa moral. Moral de dizer o certo é o certo, o errado é o errado, e não tem outra conversa, né? E a nossa consciência tranquila é o mais importante. Como é que a gente vai voltar para o mundo espiritual daqui a pouco? Porque não se sabe, nós falamos antes aí. Nós estamos na fila. Quem é que vai ser o próximo? Ninguém sabe. Ninguém sabe a hora, o jeito, como vai ser. Né? Ninguém sabe. Mas nós precisamos ter a consciência mais tranquila possível, ou tranquilo. Né? É verdade. Estava aqui pensando como eu ia colocar para vocês essa outra parte, porque a coragem de seguir Jesus no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Parece fácil, né? A gente seguir Jesus. Falar é muito simples, a gente falar da boca para fora, assim, né? Mas realmente vivenciar e sentir no nosso cotidiano exige. A gente precisa persistir muito e ter muita força de vontade, né? Porque amar, perdoar e servir. E hoje, muitas vezes, nós vemos que há muitas disputas, né? De qual religião é a melhor. Infelizmente, muitos ainda de nós não aprendemos que a verdadeira religião é o amor. Não necessitamos ficar brigando ou discutindo por qual religião que é a melhor. A minha é a melhor. Não. Todas são boas, desde que façam a transformação moral da pessoa, do homem, né? Então, a gente precisa, quando isso nos abater, nos acontecer, muitas vezes simplesmente silenciar e observar. E, acima de tudo, a transformação ela vai ser visível através dos exemplos, através dos atos, né? Daquilo que a gente está fazendo no nosso dia a dia. Porque amar, a gente está aprendendo. Perdoar,
Também, porque muitas vezes, por uma questão tão pequenininha, a gente fica furioso, né, quer discutir, quer ter a razão, e aí não perdoa por causa do egoísmo e do orgulho que ainda habita em nós. Então, estamos aprendendo. Por isso que viver Jesus no nosso cotidiano, né, e servir ao Pai. Servir ao Pai é podermos renunciar um final de ano de festa em família, a gente poder ir visitar algum doente, poder estender os ouvidos a alguém que não seja familiar. Então, são muitas as questões, né, que nos chegam, né? Então, essa coragem de seguir Jesus exige de cada um de nós. Mas nós aprendendo já o primeiro passo, que é aprender a amar e respeitar o próximo, já é fundamental. E fazer aquela pequena transformação dentro de nós, né? Humildade nas pequenas ações. Coerência entre fé e prática também. Na verdade, tudo isso é o que nós precisamos olhar como está sendo a nossa conduta. A gente precisa exigir de nós, não do outro. É isso que Jesus quer que a gente faça, a mudança em nós, não no outro. O outro vai ter o tempo de fazer a mudança dele, mas eu preciso fazer a minha agora. Eu sou uma boa pessoa, tenho uma convivência boa comigo mesma? Tenho que me fazer essa pergunta. Tem dias que comigo eu não me suporto. Sou sincera em falar. Aí eu começo a observar o que está acontecendo. Mas quando você começa já a não conseguir ouvir mais a tua própria voz, aí tem alguma coisa aí que não tá legal. Dizem as más línguas que as pessoas de estatura menos avantajada, vamos dizer assim, que são assim só. Dizem, né? Algumas só, né? Tudo tranquilo. Mas a gente precisa observar. O nosso corpo já diz tudo, a nossa fala, a nossa palavra, a nossa voz já diz como é que está o nosso dia, o nosso íntimo, né? Então, e nós temos essa coragem de seguir Jesus, de seguir os seus ensinamentos, né? Se eu gosto de ser respeitado, que eu possa respeitar, que eu aprenda a amar, né? Então, a gente tem muitas coisas ao nosso lado, muitas ferramentas que a gente pode seguir para a transformação. Para abastecer a coragem, né, Tatiana? Essa fé raciocinada dá muita coragem para nós. Acreditar em Deus e saber por que a gente acredita. Acreditar na espiritualidade e entender o que é essa espiritualidade. Entender o que nós somos. Somos um corpo? Ou estamos num corpo? Quem somos nós? De onde viemos, para onde vamos, por que sofremos? Perguntas que até agora ninguém tinha respondido. E a doutrina dos Espíritos esclarece com uma fé racional. Não porque alguém está enfiando isso goela abaixo, né? Não. Porque alguém vai falar e você vai pensar, olha, tem lógica, tem fundamento. Fé raciocinada, né? Nós precisamos também ter essa confiança na divindade. Confiar em Deus. Mas lá no Evangelho segundo o Espiritismo, precisamos também confiar em nós. Nós confiamos em nós? Precisamos confiar em nós. Confiar em Deus, sim, nas leis, no amor, todo amor, bondade e justiça, Deus. Mas eu confio em mim, nas minhas potências. Nós podemos fazer verdadeiras revoluções com nossos pensamentos, para a saúde ou para a doença. Só que temos que ter coragem de fazer a mudança aqui, dentro de mim, no meu íntimo. Como a Tatiana falou, muito bem falado. Todos nós temos dificuldades nas convivências. Mas eu vou focar nas dificuldades ou naquilo que Jesus ensinou, que é o amor. O que eu vou focar? É buscar a solução, né? Porque momentos a gente vai ter em que vai acontecer que a gente vai ter um pequeno ou desentendimento ou alguma situação de atrito. Mas eu vou dar continuidade para esse atrito ou eu vou encerrar ele por aí? Vou buscar a mudança, né? Então são essas pequenas atitudes. E tem que ter a Tatiana falou uma coisa antes, que nós temos que ter coragem de fazer isso, tá? Coragem de silenciar na hora certa. Não é ser submisso. Passivo não é. Ou submissa. É silenciar.
e orar por dentro. Equilibrar-se por dentro, harmonizar-se por dentro. É isso que nós precisamos fazer. Todos nós, todos os dias, milhares, 70, 80, 1000 vezes por dia. Estamos aqui para isso, não estamos aqui para passeio. É a nossa oportunidade de crescimento agora. Então essa é a coragem que nós precisamos ter. E seguir sempre. Não tem como voltar para trás, não tem como chegar hoje, chegar no dia da manhã. Mas precisamos seguir sempre. E outra coisa que temos aqui, a coragem está em continuar. Continuar. Continuemos buscando a verdade. Jesus disse, busca a verdade vos libertará. Qual é que é a verdade? O Evangelho, que veio de Deus através do Cristo. A espiritualidade que nos passa a mensagem todos os dias. Né? Quando a gente não está bem, nada está bem. Pode ser um dia lindo lá fora, está tudo feio. E daí a gente precisa ter coragem e dizer assim, agora não vou tomar decisão nenhuma. Vou me acalmar. E se eu não puder, sozinho, vou pedir ajuda. Principalmente, todos nós que estamos aqui, todos. Né? Nos dois planos da vida. Nos dois planos. Nós precisamos de ajuda. A gente sabe, foi falado muito sobre a crise moral, e em virtude da crise moral vão vindo outras questões também. A melhor coisa a se fazer, não está conseguindo encontrar uma solução, procure uma ajuda. A gente tem ajuda médica, né? Tem psiquiatras, psicólogos, terapeutas. Doutrina espírita. A doutrina espírita, né? Tem várias vertentes que a gente pode buscar uma ajuda para poder dar um direcionamento, para poder acalmar e clarear. E não tomar aquele caminho que muitos pensam que é a melhor solução. É encerar. Não. Vamos buscar ajuda. Acima de tudo, vamos ter essa coragem de buscar essa ajuda com alguém especializado ou com alguém que possa te compreender. Mas não encerem por aí a caminhada. Esse não é o melhor caminho. Querem conhecer um pouquinho mais? Venham conhecer e estudar a doutrina espírita. É o convite que a gente fica. Aqui no nosso centro, em qualquer outro centro sério. Tem muitos lugares, centros espíritas que podem buscar para poder conhecer um pouquinho mais tudo que nos acontece, as provações que chegam para nós, o porquê nós estamos passando por isso. Vai nos dar um acalento, né? A gente vai poder compreender um pouquinho mais. Conforme a gente vai estudando, né, vai introduzindo também o Evangelho na nossa caminhada, no nosso dia a dia, as coisas também elas começam a se transformar. Né? Então, é o recado que fica, né? Então, vamos nos unir em pensamento, vamos nos unir em oração. Nós todos precisamos de ajuda, todos nós precisamos de orações, né? E todos podemos ajudar. Ajudar, isso aí. Também isso podemos aí. colaborar, né? Que bom que vocês tiveram coragem, o ano vai ser proveitoso, pelo jeito. Vocês vieram hoje, tem que ter coragem, né? Vamos lá, vamos fazer nossa prece? É isso. Dá um pouco mais o volume dele. Só deixa eu... Então, nesse momento, que aqui estamos sintonizados, mais calmos, mais pacíficos, mais amorosos, mais receptivos, nos sentindo abençoados, protegidos pelo Pai, nosso Deus, que nos criou, pelo nosso Mestre, que tanto nos amou e nos ama, que tanto vela por nós, que tanto nos ajuda. Obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado pela oportunidade de mais um ano iniciado em nossas vidas, que possamos redesenhar, reescrever cada dia numa estrutura mais amorável, mais saudável, nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossos atos, buscando sempre o Evangelho.
Obrigado por essa instituição, por esses espíritos benfazejos que agora derramam sobre nós o que cada um de nós precisa, em forma de fluidos. Obrigado pela doutrina dos espíritos, que nos esclarece consolando e nos consola esclarecendo. Obrigado por tudo, Pai. Que Deus abençoe a cada um de nós, aqueles que trazemos em nossos pensamentos. Que Deus abençoe e nós possamos também nos abençoar cada célula do nosso corpo, cada órgão, cada sistema do nosso corpo material, do nosso corpo espiritual, dos nossos pensamentos, do nosso lado espiritual. Para que possamos sair daqui leves, mais saudáveis, mais corajosos, para seguir a nossa jornada, na nossa programação reencarnatória, com paz, com luz, com amor. Obrigado, que assim seja. Que assim seja.